Fala aí pessoal, tudo bem? Faz muito tempo que eu não apareço aqui, até mudei de aparência, né? Botei um ferro aí nos dentes para dar uma arrumada, mas tava sumido por bons motivos. Por causa de trabalho, principalmente, né? Graças a Deus, não tá faltando trabalho. E até para dar um tempo aí de vocês lerem alguns dos livros que eu recomendei, caso tenha despertado o interesse de vocês. E aí, se eu soltasse vídeo com mais frequência, eu acho que vocês não acabariam tendo essa oportunidade, né? E aí, como hoje foi um dia basicamente perfeito, olha isso, já fui na missa, já treinei, tá um lindo pôr do sol agora nesse domingo, olha esse céu. E esse sol fica mais bonito ainda depois das semanas aí de chuva intensa e dias cinzas que eu passei aqui na minha cidade. Acho que no Brasil inteiro deve ter tido essa onda fria aí, onda de frente fria, e muita chuva, frio, céu cinza. Então, não sei de onde que vocês são, eu sei que eu tenho alguns amigos aí no Rio Grande do Sul, mas conta aí pra mim nos comentários como é que foi os últimos dias aí na cidade de vocês. Então, nada melhor do que gravar um vídeo especial para combinar com esse dia, de um livro que, nossa, pra mim, assim, ó, depois de Senhor dos Anéis, eu acho que esse vai ser um dos meus livros favoritos de literatura por um bom tempo. Vocês já viram no título aí, mas o livro de hoje é O Conde de Monte Cristo. E, pô, olha isso. Não bastando a história do livro ser excelente, assim, ó, perfeita, basicamente, essa edição é maravilhosa. E eu só descobri esse livro por causa dessa edição, né? Que é do Clube de Literatura Clássica. Eu assinei justamente o clube quando eles estavam fazendo a promoção de que na assinatura você ganhava essa edição e mais o Crime e Castigo do Dostoiévski, que eu vou gravar um vídeo também. Olha isso, o livro ele é gigantesco, né? Porque a história também ela é muito grande, tem mais de 1000 páginas. Mas essa edição aqui, ela é perfeita, simplesmente é o livro mais bonito que eu tenho, com certeza. E a história está à altura da edição. Então, pô, e é surpreendente o tamanho desse livro e quão bem escrita a história. Tipo, em nenhum momento o autor, que é o Alexandre Dumas, né, que ele já fez Os Três Mosqueteiros também que é outra obra super famosa. É impressionante o quanto ele consegue desenvolver bem a história, sem furo de roteiro, e assim, ó, vai igual água. Porque eu comecei lendo, o começo é super interessante, no meio você fica meio travado ali, mas o final, né, as 300 últimas páginas, eu li, eu acho que em 2 dias, assim, tipo, em 2 noites, assim, que eu passei lendo, porque eu senti que eu estava chegando no final, eu vi aqui o finalzinho do livro, mas não acabava, era muita página, mas mesmo assim foi 300 páginas em 2 dias, de tão interessante que é o desfecho da história. Mas, enfim, vamos contextualizar a história e justificar o título, né? Por que que esse livro, para mim, é um respiro civilizacional ou civilizatório. Contexto da história, sem spoiler, porque dessa vez eu não vou contar o final, para estimular mesmo vocês a lerem o livro. O Conde de Monte Cristo, ele narra a história do personagem principal que se chama Edmond Dantes, que ele é um marujo bem novo, assim, de 19 anos, e ele tem basicamente uma vida semi-perfeita, assim. Ele é um marujo jovem, ele trabalha para um capitão, o capitão tem uma sociedade uma empresa, de navios, de exploração, de comércio, e o Edmond Dantes, ele é marujo de um desses navios, só que ele é muito competente. E aí ele acaba sendo promovido para capitão ali do navio. Ele trabalha, ganha bem, ele mora com o pai, a mãe já é falecida, e ele tem uma menina que ele conhece desde da infância dele, e eles estão para casar. E aí começa com esse cenário, aparentemente perfeito, assim, de um jovem que é promovido para um cargo importante, numa função importante da época. E a época é por volta de 1789, ali, a época das guerras napoleônicas, né? Tanto que o Napoleão é citado, e ele, inclusive, é um dos motivos do enredo, né? Então, enfim, o Edmond Dantes, na época dele, ele tá vivendo uma vida excelente, vai casar com a menina que ele conhece desde criança, que ele é apaixonado, acabou de ser promovido, tá ganhando bem. Só que, se a história acabasse assim, não ia ter mais 1000 páginas de livro, né? Todo esse sucesso dele atrai uma certa inveja de pessoas próximas, né? E isso não é nenhum spoiler, tipo, o começo do livro já deixa entender que ele acaba sendo traído por essas pessoas armam um golpe contra ele,
e acabam acusando ele de estar junto com Napoleão, que na época o Napoleão ele era um revolucionário, né? Ele era contra a monarquia francesa. E aí, o, enfim, o governo captura ele como se ele fosse um grande traidor, bem no casamento dele. Ele vai se casar e aí aparece a polícia da época, captura ele e jogam ele numa masmorra, que é uma masmorra lá reservada para os piores criminosos que tem. E ele passa muito tempo nessa masmorra, ninguém liberta ele, assim, o pessoal vai lá pra morrer mesmo. E nessa masmorra ele conhece um padre que foi preso lá, não lembro agora o motivo. E esse padre ele é muito inteligente, muito sábio, e ele ensina o Edmond Dantes, por todo o tempo que ele fica preso, várias coisas, assim, o Edmond Dantes vira uma pessoa extremamente erudita, assim. E aí que tá a virada de chave da história. Esse padre, falam que ele é louco, porque ele diz que conhece uma ilha que tem um grande tesouro, uma grande fortuna. E aí ele fala isso para Edmond Dantes, eles planejam um jeito de escapar da prisão, e quando eles escapassem da prisão, o Edmond Dantes iria até essa ilha para pegar esse tesouro, essa fortuna, e usar aquele dinheiro para se vingar das pessoas que aprisionaram ele. E, enfim, isso nas primeiras 100, 200 páginas. E aí, efetivamente, isso acontece, né? Ele consegue escapar, acontece toda a trama lá, ele vai para essa ilha e vira o Conde de Monte Cristo, que é uma figura, assim, mitológica. Todo mundo acha que ele tá morto já, porque esse passou um tempo considerável. E aí, o resto, as outras 1.100 páginas, se desenrolam nesse sentido, na história de vingança dele. E assim, cara, é surreal a criatividade do autor. Tipo, eu vou parar de contar a história a partir daí, porque é aí que fica interessante mesmo, né? Começo você já espera mais ou menos o que vai acontecer, porque é o clichê, né? E é surreal a criatividade do autor e de como ele planeja esse plano de vingança, assim, de como o personagem principal, Edmond Dantes, vai atrás tipo, o que aconteceu com cada personagem que participou da traição e da prisão dele. E por que eu digo que esse livro é um respiro civilizatório? Porque ele é um livro bem de época, assim, tipo, bem de época mesmo. Você se sente 100% transportado para a França daquela época, para a França e para a Itália, né? Porque tem algumas partes que ele viaja para a Itália e o autor consegue descrever muito bem, assim. E é surreal a diferença de erudição dos personagens comparado com o leitor, né? Porque geralmente a pessoa que vai estar lendo é uma pessoa comum que ouviu falar do livro. E como o personagem do Edmond Dantes é extremamente bem construído para ser uma pessoa erudita, você fica até constrangido de um jeito bom e incentivado a ser igual a ele, né? Ser uma pessoa dedicada, assim, buscar essa erudição, essa autocultura. Não sei se dá para dizer exatamente isso. E pessoal, tudo bem? Eu tava editando o vídeo aqui, já até escureceu já. Mas uma coisa que eu lembrei, que talvez ajude a contextualizar melhor a história, é que além de ser um livro de época, os ambientes que o personagem principal frequenta são ambientes extremamente aristocráticos, assim. É sempre a nobreza ali da sociedade. Então, e esse é o adjetivo que eu queria ter usado, né? Aristocrático. Porque a definição técnica da palavra é aristos significa o melhor, no sentido de com mais excelência, assim. Então, uma pessoa aristocrática é uma pessoa com mais excelência. Então, toda vez que eu estiver falando de ser uma pessoa melhor ao longo do vídeo, né, tenham isso em mente. O quão aristocrático uma pessoa consegue ser através do conhecimento. Então, tipo, esse é o estímulo, assim, que o livro me deu. Então, tenham isso em mente. E que foi pelo menos o que aconteceu comigo, porque eu achei extraordinário, tipo, ele virou um polímata, assim, uma pessoa que domina várias matérias vários conhecimentos, várias línguas, ele virou um poliglota também. E aí isso me inspirou, assim, depois que eu li o livro eu falei, caramba, né, existe tanto conhecimento no mundo que a gente tem acesso muito mais do que o Edmond Dantes, hoje em dia, né, por causa de internet e tudo, e a gente não vai atrás, né. E o Edmond Dantes, ele só foi atrás desse conhecimento porque ele estava enclausurado ali, não tinha muito mais o que fazer. E o padre que ele conheceu era basicamente o computador da época, né? Porque ele também era um polímata que sabia de muitas coisas. E, pô, depois que eu li o livro, eu fiquei inspirado, assim, tipo, a aprender novos idiomas. Eu peguei mais forte, assim, no meu aprendizado de italiano. Comecei a aprender francês também, porque o livro, afinal, se passa na França. E eu tive essa vontade de conhecer culturas novas, porque
é surreal, assim, o tanto de conhecimento que existe e que a gente nem sabe que existe. Então, acho que esse é pelo menos para mim, foi o grande ponto do livro, além da história principal, né? Que é o entretenimento, assim, é surreal, tipo, é uma coisa que te cativa mesmo, uma leitura muito fácil. Você não é aquela leitura truncada de que o autor passa excessivamente narrando o ambiente, o cenário. Não, é uma coisa fluida, assim, que você... não é difícil de você se interessar. Opa, o vídeo deu uma travada aqui, mas ainda bem que eu acho que eu já consegui falar basicamente o mais importante, assim, que eu queria falar no vídeo. Não vai adiantar eu ficar me repetindo, porque a graça do livro realmente é você ler a história, assim. Para mim, além do que eu já falei, acho que não tem talvez nenhuma outra grande lição, mas depende mais do leitor, né? Porque eu já vi relato de gente que leu o livro e disse que se sentiu incentivado a se converter de religião, assim, se converter para o cristianismo, apesar de eu não ter visto tantos elementos religiosos assim no livro. Talvez o mais próximo disso é que o personagem principal ele se acha muito a encarnação da divina providência, assim, porque ele conduz o destino dele e das outras pessoas de forma muito acentuada. Mas aí vai de cada leitor. De novo, né, me repetindo, fica a recomendação, uma leitura muito boa, uma história, para mim, assim, um entretenimento extremamente gratificante. Dá até um receio de você não encontrar outras histórias tão boas quanto essa, mas o ponto principal da história, para mim, é você se enxergar no personagem, na possibilidade do quão você pode ser uma pessoa melhor, assim, do ponto de vista técnico, sem cair naquele veneno do produtivismo, assim, sabe? Porque o Edmond Dantes, ele se torna uma pessoa melhor não para ser mais produtivo, para trabalhar melhor, para ganhar mais dinheiro, mas sim para se tornar um homem magnânimo, assim, uma pessoa magnânima. Você pode ser uma mulher magnânima também, não tem nada a ver com gênero. E você percebe isso na admiração que os outros personagens têm pelo Edmond Dantes. E é uma coisa também que não tem nada a ver com ego, assim, de se sentir admirado, mas de perceber efetivamente que o ser humano pode se elevar através do conhecimento e do estudo, né? E isso para mim eu achei algo extraordinário, que o livro tenha essa influência, assim. Então vocês podem perceber pelo meu entusiasmo. Então, finalizando, acho que eu já falei bastante. Fica a minha recomendação fortíssima. Não se deixe intimidar pelo tamanho do livro, porque apesar de ter aí 1000 páginas, é uma história que vai muito leve, muito fácil. Você consegue terminar ele em 2 meses aí, se você não tiver alguma outra história para te distrair, enfim. E show de bola. Acho que não vale muito a pena comentar sobre o autor, porque senão o vídeo ficaria mais extenso. Mas o Alexandre Dumas é um autor também muito famoso. Ele não é um autor de uma obra só, né? Que nem eu falei, ele fez os Três Mosqueteiros. Então, a vida dele é bem interessante, na verdade. Mas aí é uma curiosidade mais histórica mesmo. Então fica aí, vou ficando por aqui. É um prazer estar de volta. Eu espero trazer mais conteúdo daqui a pouco. Então, por hoje é só. Deus abençoe vocês.